Neste quarto bloco, novamente, os candidatos farão perguntas entre si. Quarto bloco. Candidato pergunta para candidato. O candidato que abre o bloco foi definido por sorteio 1 hora antes da sessão. Ele escolherá o candidato a ser perguntado. O escolhido para a primeira resposta fará a segunda pergunta, e assim sucessivamente. O candidato não poderá perguntar para quem lhe dirigiu a pergunta, nem escolher quem já respondeu anteriormente. O primeiro a perguntar será, obrigatoriamente, o último a responder. O tema das perguntas de candidato para candidato será livre. Os candidatos terão 30 segundos para elaborarem a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Pelo sorteio, o candidato que fará a primeira pergunta é Luiz Fernando Pezão. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Eu pergunto ao candidato Antony Garotinho. O senhor, na campanha, está falando sobre a questão do transporte. O senhor teve 8 anos, 4 como governador e 4 como secretário, e fez muito pouco nessa área do transporte. Como que o senhor quer construir 90 quilômetros de metrô, renovar toda a frota de barcas, renovar os trens? O senhor não fez nada disso em 8 anos. 2 minutos, candidato Garotinho. Bom, em primeiro lugar, dizer que nós compramos 20 trens coreanos novos. Aliás, no dia da entrega você estava lá. É outra crise de amnésia constante. Acho que quem está precisando de um divã é você. Segundo, nós pretendemos usar o VLT, que é muito mais barato que metrô. Veículo leve sobre trilhos. O doutor Fernando McDowell, que é a pessoa que está construindo o nosso programa de transporte, nos explicou perfeitamente que dali, onde está parado o metrô, na Pavuna, ligando até São João de Meriti e depois pegando o traçado da Via Light, dá para levar transporte de massa para toda a Baixada Fluminense. E aí nós queremos fazer o mesmo no sentido Itaboraí, São Gonçalo, Niterói. Então eu não vejo nenhum problema. Basta acabar com o monopólio da FETransport, a sua padrinha, aquela que financia a sua campanha, que enche o bolso de grande parte dos deputados que lhe apoiam na Assembleia Legislativa. Todo mundo conhece a bancada dos ônibus. Então, acabando com o monopólio da FETransport e fazendo um governo que aplique novas tecnologias, que aplique transporte alternativo, que aplique ciclovias, como São Paulo está fazendo, embora essa seja uma função da prefeitura, mas pode ser feito em parceria com o Estado, nós podemos sim melhorar o transporte. O que não pode é fazer o que vocês fizeram, priorizar ônibus. O Rio de Janeiro não aguenta mais andar. As pessoas não suportam mais trafegar porque vocês deram tudo de bandeja. E ainda botaram como secretário de transporte o dono de uma escola particular que não entende nada. Candidato Pezão, 1 minuto para a réplica. É lamentável, a gente viu aqui, não fez nada em 8 anos e vai continuar sem fazer nada. Nós pegamos 23 que não estavam pagos, tivemos que pagar e compramos mais 110 e até dezembro teremos 153 com ar-condicionado. Isso possibilitou que saíssemos de 330 mil para 680 mil passageiros em transporte ferroviário. Nas barcas, alugamos 4, depois mais 5 e agora compramos 9 barcas e estamos licitando mais 4 barcas para a ilha Paquetá, o que fez que saíssemos de 78 mil para 138 mil passageiros. Estamos fazendo a linha 4 para o metrô, que é uma conquista extraordinária que meus 2 adversários falam que é para rico, né, que vai beneficiar o morador da Rocinha e o trabalhador da Baixada, que vai entrar com bilhete único e sair na Barra da Tijuca para trabalhar. Então, foi um governo que a gente sabe que ainda tem muito para fazer no transporte, mas a gente avançou muito e vamos avançar muito mais ainda. Candidato Garotinho, 1 minuto para a tréplica. O candidato da Globo parece que não entende quando a gente fala, né? Quero deixar bem claro aqui que o sistema de transporte que ele privilegiou já não se usa mais no mundo. Ônibus é muito pouco. Você vai em Lille, na França, você tem um sistema integrado de transporte.
Você, Augusto, que frequenta a Europa e outros países, você sabe muito bem que ônibus é secundário. Tem país até que ônibus é de graça. Faz o papel que o transporte complementar faz aqui. Eles não, porque o seu Barata, porque o seu Lavoura, porque os grandes empresários enchem o bolso da campanha dele de dinheiro, ele tem que fazer isso. Então ele vem com esse discurso furreca, desculpe o termo aqui, né? Eu não estou assessorado por qualquer pessoa, não. Eu estou assessorado pelo doutor Fernando McDowell. Melhor do Candidato assunto. Garotinho tem 30 segundos para fazer uma pergunta a quem quiser. Eu vou fazer a minha pergunta ao meu amigo Crivella. Crivella, o governo de Pezão com Cabral desviaram o dinheiro do FECAM, Fundo Estadual do Ambiente. E esse dinheiro foi desviado para fazer patrocínio na TV Globo. Eu queria saber o que você acha disso. 2 minutos, candidato Marcelo Crivella. Um escândalo. Um escândalo e é preciso denunciar coisas como essa. Nós gastarmos 300 milhões de reais. Em 4 anos, 1 bilhão e 200. Em 8 anos, valores atualizados, 8 bilhões. Num estado que tem 20 mil pessoas esperando para serem operadas. Pare para pensar. Como é que a gente pode baixar a violência desse jeito? Como é que as pessoas não se sentem, como elas se sentem com um filho doente no colo, lá no Getúlio Vargas, de madrugada? Um trabalhador envergonhado, humilhado, porque seu filho geme de dor e ele não consegue do Estado o remédio, o médico, enquanto a gente gasta de maneira perdulária tanto dinheiro em autopromoção, em propagandas que cansam, que enjoam, que tentam comprar a consciência das pessoas. Isso é um absurdo, isso é um crime que se faz. Isso devia ser proibido. Eu tenho um projeto de lei para proibir propaganda de governo, todos eles, onde nós temos precatórios para pagar. Porque também há casos assim, pessoas que levaram um tiro e estão aí paraplégicas, tetraplégicas, e o governo atrasa os precatórios enquanto gasta tanto dinheiro para fazer conluio com empresas que amanhã vão lhe garantir opiniões favoráveis, vão tapar o olho à crise. A questão da segurança pública, o Globo, o maior jornal do meu estado, hoje é como uma vejinha. Não fala, não dá destaque a uma criança que morreu com uma bala na cabeça, debruçada sobre um livro. É isso que a gente precisa discutir nessa eleição. E a responsabilidade é minha e de todos nós que estamos aqui e de quem nos assiste. Candidato Garotinho tem 1 minuto para a réplica. Não, eu queria apenas deixar bem claro aqui. Eu tenho 33 anos de vida pública. E esse jornal aí, que financia o Pezão, vive dizendo que eu tenho muitos processos por improbidade administrativa. Eu quero aqui de público desafiar o Globo. Se ele me mostrar uma condenação minha por improbidade administrativa em 33 anos de vida pública, eu renuncio aqui. Uma, por improbidade administrativa. Eles fizeram uma campanha para distorcer a minha imagem, para favorecer o candidatinho que encheu o bolso da família Marinho de dinheiro. Eu quero que me prove. 33 anos de vida pública. Ah, porque fulano acusou. Estou falando acusação, quero condenação. Candidato Crivella, 1 minuto para a tréplica. Eu compreendo quando o garotinho extravasa seus sentimentos e reclama. Agora, a imprensa tem um valor extraordinário. Ninguém espera uma imprensa perfeita, que se espera uma imprensa livre. Há poucos dias atrás, eu também vi uma manchete no jornal O Dia que dizia em letras de visita do Papa: Pezão passou Crivella. Na minha pesquisa não tinha passado. Na de outros colegas, Lindbergh, também não. Nem na do garotinho. Mas o Aziz, que é o diretor
do jornal Dia, editor, tem uma esposa que é chefe de comunicação da campanha do Pezão. Essas coisas precisam ser ditas. É uma amargura, é triste, mas são coisas que denigrem a nossa campanha e fazem com que o tráfico de influência altere resultados. Candidato Crivella, o senhor tem 30 segundos agora para fazer uma pergunta a quem quiser. Quem quiser entre os dois. Eu queria fazer ao Lindbergh. Lindbergh, o Estado gasta 76 centavos por dia na merenda escolar. Por dia, 76 centavos. 46 nossos, 30 do governo federal. Você acha que esse recurso para almoço e lanche, 76 centavos, ao longo do ano dá 80 milhões, não é um valor, vamos dizer assim, muito pequeno, por exemplo, diante de uma verba publicitária de 300 milhões? Sem sombra de dúvida, senador Crivella, é muito pouco. 2 minutos. É muito Lindbergh pouco. Farias. Eu queria dizer, inclusive, que esse foi um tema que eu dei atenção como prefeito de Nova Iguaçu. O prefeito de Nova Iguaçu, a gente fez o projeto Bairro Escola e as crianças tinham 5 refeições por dia. As crianças que ficavam em horário integral. Nós fomos premiados em 2006 sobre um programa de merenda escolar pela Unesco. Eu faço questão de frisar isso porque é importante. O nosso projeto Bairro Escola foi premiado pela Fundação Banco do Brasil, Caixa Econômica Melhores Práticas e, no caso da merenda escolar, pela Unesco. Porque a gente valorizou as merendeiras. Antigamente, o que é que acontecia lá? Era um fornecedor, uma empresa, que entregava a refeição, chegava em cima da hora. A gente contratou as merendeiras que moravam no bairro. Fizemos isso em todas as escolas. Tinha um grande pertencimento, porque eram mães de alunos da própria escola. E isso possibilitou esse salto que a gente fez lá. Eu, sinceramente, eu acho que, quando eu vejo o governo do Estado falando de educação, falando de valorização do magistério, o que a gente teve nesse último período da história foi um profundo desrespeito com o professor. Eu fiz lá em Nova Iguaçu, senador Marcelo Crivella, um plano de cargos e salários que foi negociado com os professores. Esse prefeito que estava aqui ia nas assembleias discutir. Tinha polêmicas, tinha gente contra. Mas eu fazia uma postura que era completamente diferente. Eu acho que nós temos que valorizar o nosso magistério. Temos que dar um aumento real. Eu quero, eleito governador, chamar os sindicatos, chamar o CEP para discutir um plano para os 4 anos de valorização do professor, que melhore a educação no nosso Estado para valer. Porque, de fato, muita gente, e eu falo da imprensa, quando caíram em cima dos números do IDEB, faltou ir a fundo no que houve no nosso IDEB. Porque houve um aumento da Prova Brasil de 4,4 para 4,5, e o outro ponto onde houve o salto do Estado do Rio de Janeiro foi no ponto que fala aprovação, reprovação e no índice de evasão. E aqui eu queria registrar. No ensino médio, 90 mil vagas foram fechadas no ensino médio. O candidato Marcelo Crivella tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu quero dizer para vocês que, Lindbergh, eu tenho mais ou menos essa experiência numa escola lá do sertão da Bahia. Eu fui morar em Irecê há uns 12 anos atrás e as crianças eram muito pobres. E a primeira coisa que a gente fez, são 600 crianças que estudam em horário integral, foi caprichar na alimentação. Caprichar no café da manhã, no almoço, no lanche à tarde, caprichar no banho. Lá nós lavamos a roupa, o uniforme das crianças, porque na casa delas não tem água. E vocês precisam de ver, nesses 14 anos, que desenvolvimento que elas tiveram. Como cresceu entre elas o espírito de solidariedade, a vontade de aprender, a ternura, enfim. É isso que eu gostaria de ver nas escolas do Rio de Janeiro. Nós temos 230 mil alunos no ensino básico e 600 mil alunos no ensino médio. Mas nesse ensino básico, eu quero e faço votos que o novo governador mude essa política. 76 centavos é muito pouco para um café, para um lanche e para uma refeição. É ridículo. E isso precisa ser denunciado de público, porque se é o nosso futuro, é a maior riqueza que temos, nossas crianças. O candidato Lindbergh tem 1 minuto para a tréplica e poderá completar a resposta que eu fui obrigado a interromper. Não. Alô, senador Crivella, lembrar que o Estado do Rio de Janeiro já teve Darcy Ribeiro pensando na educação aqui, que colocou em funcionamento o projeto de 503 CIEPs, que foram completamente abandonados no último período, desde o governo Garotinho até agora. Eu vejo outras experiências que acontecem no Brasil, experiência do Estado do Ceará, experiência extremamente exitosa. Primeiro, do município de Sobral,
que conseguiu fazer uma política, e o atual governador Cid Gomes teve um papel nisso, uma política de alfabetização na idade certa, com 7 anos de idade, né? Que está revolucionando o estado do Ceará e agora, como governador, está fazendo um trabalho complementar aos municípios. Porque hoje aqui no Rio é o seguinte, o secretário estadual vira secretário da rede estadual, seja de saúde ou educação, não pode. Tem que pensar a educação de uma forma mais global, colocar metas para o município, ter um trabalho em conjunto. Essa política de alfabetização na idade certa é fundamental. Hoje a inteligência de uma pessoa se forma nos primeiros anos. Tempo esgotado, candidato. Lindbergh Farias tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Tarcísio Mota. Tarcísio, você vai me desculpar, mas eu estava doido para fazer essa pergunta ao Pezão. Então eu vou fazer olhando para você, mas queria que... Veja bem, nós estamos falando de transporte público. Nós temos a AGETRANSP, a agência para regular, para fiscalizar. Você acha normal indicar para a AGETRANSP o tesoureiro do PMDB? O chefe de gabinete do Paulo Melo? Um conselheiro que foi vice-presidente de Relações Institucionais do metrô? Essa é a composição, e mais 2 deputados. Essa é a composição da AGETRANSP, que é para fiscalizar, que é para regular. Então, queria a sua opinião sobre isso. Excelente pergunta, e acho que depois o Pezão pode aproveitar parte das suas considerações finais para explicar isso, porque é um absurdo. Isso, na verdade, vem lá do processo de privatização tucana lá do PSDB, no momento em que criou essas agências reguladoras, sem dar a elas quaisquer condições para que elas cumprissem sua função, e, na verdade, elas viraram mais um local de cabide de emprego para a mistura entre os interesses do público e do privado. Esse é um elemento fundamental para a gente. Nós, do PSOL, acreditamos na necessidade de valorizar e radicalizar a democracia, de ampliar os espaços de participação das pessoas nas decisões das políticas públicas. É preciso que a gente pare com esse processo em que os grupos privados que financiam as campanhas ou que sustentam as bases parlamentares encastelem os seus interesses em determinados lugares. É isso que faz com que o Júlio Lopes esteja rindo da cara das pessoas naquela famosa imagem quando do descarrilhamento do trem ao lado de um conselheiro da AGETRANSP. É isso que faz, por exemplo, em que os técnicos do Tribunal de Contas do município, né, governado pelo PMDB, tenham indicado a possibilidade de baixar as passagens, enquanto os conselheiros disseram não pode aumentar, e Eduardo Paes prontamente aumentou a passagem para os R$3. É importante que o eleitor que está nos ouvindo, né, entenda isso. É preciso garantir que o Estado seja um garantidor de direitos para todos e todos, e não apenas os lucros de determinados empresários, de uma elite, de uma pequena elite de grandes empresários, e de que a gente separe aquilo que é público daquilo que é privado. É preciso tornar público o Estado. Nós não resolveremos os problemas nem privatizando, nem fazendo com que o controle do aparelho estatal seja tão grande que, na verdade, confunda os interesses e sempre a favor de um pequeno grupo. Isso vai estar acontecendo no transporte e em diversas outras áreas. Candidato Lindbergh, 1 minuto para a réplica. Senhores e senhoras, na verdade, isso é o retrato desse governo. É um governo, nas mais diversas áreas, capturado pelos interesses desses grupos privados. E a coisa perdeu o controle. Sinceramente, isso aqui, olha, não dá para entender e aceitar. Não é razoável. O Rio de Janeiro, nesse sentido, passou dos limites. Não é só o tesoureiro do PMDB que foi para a AGETRANSP. Não é razoável a mulher do governador ser advogada da Supervia. A mulher do governador ser advogada do metrô. Ser advogada do Facility, do grupo lá do Arthur, que tem 2 bilhões de contratos. Então é essa mistura toda. Esse é o governo. E o mais grave de tudo isso é que o candidato Pezão é uma presa, é um refém desse esquema. Não vai ter força. Vai ser manipulado por esses mesmos grupos. Está na cara. O Rio de Janeiro não pode ir por esse caminho. Eu faço esse alerta aqui nesse debate. Candidato Tarcísio Mota, 1 minuto para a réplica. Acho que continuar nessa argumentação da necessidade de tornar cada vez mais transparente
a administração pública. É preciso construir mecanismos de controle social sobre o próprio orçamento, sobre as políticas públicas. Isso é preciso avançar no nível municipal, no nível estadual e também no nível federal. Parte daquilo que nós vimos agora no escândalo da Petrobras decorre principalmente dos processos de privatização que correram num setor altamente privatizado, mas corre também porque também o Conselho Estatal da Petrobras não serve para fazer aquilo que ele devia fazer e serve também de localização para aliados políticos aumentarem os seus salários com gordos jetons. Isso precisa acabar na administração do Estado brasileiro. E isso só vai acabar com mudança, e mudança de verdade. Mudança de quem está defendendo um Estado e as empresas estatais cada vez mais públicas, transparentes e a serviço da população. A última pergunta do bloco será feita pelo candidato Tarcísio Mota ao candidato Luiz Fernando Pezão. Pezão. Oi? Desculpa, volta meu tempo aí. É isso mesmo? Sim. É pro Pezão? Ah, tá. Foi o primeiro Pezão, a perguntar. O governo do PMDB adora sigla, né? Eu acho que isso é uma questão, né, que vocês resolveram optar. Eu gostaria de solicitar que você explique ao eleitor o que é a OS e que você defenda a adoção das OS na saúde pública como uma política coerente para garantir o direito do cidadão. Explique a questão das OS para quem está nos assistindo agora. Candidato Pezão, 2 minutos. A OS foi um instrumento que nós encontramos para melhorar a gestão dos hospitais. A gente hoje, se não fosse a OS, nós não conseguiríamos ter um Paulo Niemeyer servindo ao SUS, fazendo cirurgia, neurocirurgia hoje de Parkinson dentro da rede, da nossa rede. Não conseguiríamos ter anestesistas hoje para fazer as cirurgias, onde nós aumentamos em 3 vezes o número de cirurgias hoje dentro do Estado em relação a 2006. Nós sabemos que temos muito para fazer na saúde, mas nossos hospitais hoje melhoraram muito. Vai no Hospital do Cérebro do Dr. Paulo Niemeyer, vai no Carlos Chagas ver uma cirurgia de cirurgia bariátrica, onde os hospitais federais aqui faziam 20 por ano e nós fazemos 20 por mês e vamos passar para fazer 26. Vai no Alberto Torres, em São Gonçalo, que foi escolhido pelo Comitê Olímpico Internacional hoje como hospital de referência em traumaortopedia. Vai no Hospital da Ordem de São Francisco, com a Igreja Católica, onde nós saímos de 8º para 2º em transplante. Vai no Hospital da Criança, em Vila Valqueire. Isso tudo foi permitido pelas OS. E estamos melhorando, né, significativamente os atendimentos nas UPAs. A gente sabe das dificuldades que é que se contratar médico. Está aí a presidenta Dilma, que trouxe 6 mil médicos e cubanos para ajudar na atenção básica à saúde. Então, quando fui prefeito, implementei cargos de plano de salário e fiz concurso para 93% do funcionalismo. Mas a gente não pode ficar esperando agora, né? E esse instrumento foi o instrumento que permitiu a gente melhorar o atendimento, onde a gente faz 800 exames de imagem hoje no nosso centro de imagem, o dobro do que faz o CDPI do Leblon. Isso tudo devido à contratação das OS. O cidadão não quer saber por quem ele vai ser tratado, ele quer ser atendido. O candidato Tarcísio tem 1 minuto para a réplica. Pois é, Pezão, mas você tem o dever de explicar ao cidadão por que está gastando tanto dinheiro e por que a saúde continua sem problema, sem resolver. Né? A lógica de, por exemplo, a gente ter agora, no final de semana, uma paciente que vai à UPA e 12 horas depois morre porque foi liberada antes disso, que não cumpre o papel, porque tem outra sigla que está ausente do teu discurso, que é o SUS, que é exatamente garantir a saúde pública universal para todos e todas. A OS foi um instrumento que permitiu, por quê? Porque vocês foram incompetentes de implantar uma política pública de saúde consequente para o conjunto da população. É preciso, sim, fazer concurso público. Você, então, é um como prefeito e outro como governador? Na prefeitura faz concurso e aqui não? E o plano de carreiras, aprovado lá quando Benedita era governadora, porque tinha sido vice do Garotinho, e que nem o governo da Rosinha, nem o governo de vocês, uns 8 anos, implantou o plano de carreira para os profissionais da saúde desse estado do Rio de Janeiro. As pessoas estão morrendo na fila de esperas e colocar isso subordinado à lógica privada não vai resolver. Candidato Pezão, 1 minuto para a tréplica. Eu vou fazer atenção básica à saúde, como eu fiz no meu município, onde tem 100% de atendimento de médico e dentista, com enfermeiros e com agentes comunitários, o que permite que a nossa saúde, que permitiu
que a saúde do meu município seja a melhor do estado, no município como referência até aquela população, seja a 8ª do país. Nós vamos fazer atenção básica à saúde, vou ajudar a região metropolitana do Rio a levar o atendimento que eu fiz na minha cidade, vou levar a cada município da região metropolitana do Rio. Vou e pedi muito, tenho conversado sistematicamente com a presidenta Dilma, melhorar os hospitais federais do Rio. Recebem mais do que todo o orçamento nosso hoje na saúde e não estão funcionando. As emergências todas foram fechadas. A presidenta e o ministro Quioro estão cientes dessa dívida com o Rio de Janeiro e nós temos que melhorar de novo os hospitais federais do Rio. Estamos encerrando o 4º bloco do debate. Voltaremos daqui a pouco para o último bloco com as considerações finais dos candidatos.